Bom, boa tarde a todos. Nós estamos na segunda reunião de formação, que é uma ação do núcleo, para as escolas de ensino integral. Estão aqui presentes os diretores, alguns PCGs das escolas de 2021 e aquelas que vão se transformar em 2022 e aderiram ao programa neste ano. Para quem está no PEI, desde o começo, nós tínhamos bimestralmente um ciclo de avaliação formativo, que era o CAF, se chamava CAF. Nós íamos, eu e o Helder, que era o meu PCNP, nós íamos e passávamos 2 dias na escola, fazendo uma verificação passo a passo de todos os tópicos importantes para a implantação do PEI. Então, nós passávamos uma vez por bimestre lá, às vezes 2 dias inteiros mesmo, verificando toda a documentação, conversando com os alunos, para conseguir fazer o alinhamento para o próximo bimestre, estabelecer as ações. Por conta da pandemia o ano passado, esse CAF ele ficou modificado. Surgiu um questionário, que é um instrumento de apoio à gestão, é assim que a gente chama agora, a respeito de como estavam os principais pilares, principalmente no que se refere ao protagonismo juvenil nas escolas durante a pandemia. Acabou dando certo, porque os alunos participavam, faziam avaliação, os professores e diretores respondendo diretamente num link, e se decidiu, a SEDUC decidiu que a partir daquele momento substituiríamos o CAF tradicional por aquele questionário. Então, muitas vezes a gente, na nossa fala, principalmente para quem está há bastante tempo, acaba falando CAF, não, porque o CAF, mas agora é um questionário. Não sabemos se o ano que vem vai mudar ou não, mas neste momento a gente ainda tem esse questionário, que é na sede. Então, as escolas acabaram preenchendo, as escolas de ensino integral preencheram, o diretor preencheu junto com o seu supervisor. Nós pedimos para que os alunos e professores também fizessem as respostas, mas é um questionário bem mais enxuto do que era antes, naquele ciclo de avaliação formativa. Então, essa mudança é importante para vocês saberem desse histórico, porque às vezes eu mesmo falo CAF, é porque o CAF é do bimestre, mas não é mais no mesmo modelo, tá? Nesse último CAF que eu fiz com o Baeta, acho que eram 10 ou 12 questões só, muito ligadas aos clubes juvenis, às eletivas, né, a parte diversificada do programa, que é o que dá a cara do protagonismo juvenil. Tá? Então, era importante, até conversei com a Márcia sobre isso, que os PCNPs, que os novos diretores saibam que houve essa diferença. Tá? E quem implantou esse questionário foi a SEDUC, por conta do momento da pandemia do ano passado. E a ideia é que os estudantes entrem no link e façam as suas considerações. E depois de um tempo que eles encerram o período de preenchimento, venham as respostas. Porque aí a supervisão e a direção têm condições de perceber como é que o aluno está enxergando, por exemplo, o clube juvenil, as eletivas, as práticas experimentais, e a partir do resultado da enquete, fazer as ações para o próximo bimestre, tá bom? Não sabemos se o ano que vem vai voltar a chamar CAF, se vai continuar esse questionário de apoio à gestão, mas é importante fazer esse esclarecimento, tá bom? Acho que é isso. Podemos começar? Bom, a Vanderlete pediu para eu fazer essa abertura em nome dela, agradecer a todos que estão aqui, vamos para a nossa reunião de trabalho. Quem que vem aqui falar? A Rose? Então a Rose já está conosco há muito tempo, pegou o CAF como era antes, pegou já o CAF como é agora, já passamos por tudo isso e tem uma super experiência. É com você, Rose. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês presencialmente, né? Porque nem sempre aquela internet dá certo, né? E a gente sabe que não é fácil. Para vocês estarem aqui hoje, vocês precisaram se organizar lá dentro da escola, correto? Você sabe... Aqui? Então, para você chegar até aqui, você tem uma equipe sua lá na escola, trabalhando, fazendo a coisa acontecer, certo? Você precisou se organizar.
E quando você trata de agenda, é justamente isso. A agenda, ela te dá o poder. Ela dá um poder para você organizar a sua escola e organizar a sua vida. E aí a gente vai ver ao longo da palestrinha aqui como é que isso acontece. Então tá, né? Vamos lá, gente. Então, o objetivo, né, dessa atividade de hoje, desse encontro, levar o público-alvo a compreender a importância da agenda como ferramenta de gestão, mostrar exemplos práticos, porque a gente tem exemplos práticos até hoje, né, dessa importância para a organização dos trabalhos e motivá-los para a escola PEI, que eu tenho certeza que se vocês estão aqui como PEI, vocês querem algo diferente, assim como eu quando conheci o PEI. Eu não gostava do sistema e da maneira como estava a nossa escola. Eu lembro que no dia do conselho de escola, melhor, de classe, a gente começava a fazer. Número 1 tem 2, número 3 tem 5, número 7 tem 8. Número. E aí eu ficava pensando, o que foi feito com esse aluno que teve 2? Qual foi o processo que ele teve de aprendizagem aí? E aí isso me preocupava, eu achava que isso tinha que mudar. Foi quando eu conheci, né, esse sistema do PEI e achei interessante. E realmente, gente, o nosso aluno passa a ser um nome, ele não é mais um número. Você conhece nome, sobrenome, família. E aí você entende o porquê daquele 2 e o porquê, o que está acontecendo com aquele aluno. Então você vê ele na sua forma integral, né? Na sua integralidade. E aí, vamos lá então, para você ver o porquê de você ter uma agenda, até para que você tenha menos estresse na sua vida, né? Vamos lá? A agenda bimestral é o que indica quando as ações serão executadas. Gente, antes, a agenda bimestral, ela já vinha para nós da Secretaria da Educação num formato, num modelo. Ela chegava pronta, né? E aí a gente pegava aquela agenda, imprimia e punha assim, na frente de todo mundo para poder saber que aquilo ali tinha que ser cumprido, né? Mas hoje não é mais, hoje é diferente, é em outro formato, não vem mais para a escola. Então, por isso que às vezes a gente pensa, nossa, não tem agenda, não é isso, ela está acontecendo, ela está vindo, mas não vem como era no formato antigo. A agenda bimestral é o calendário escolar da SEDUC. Ela define ações, práticas e vivências pedagógicas da parte diversificada do currículo e das demais ações da escola. E essa aqui é a parte mais importante da agenda bimestral. Ela tem como objetivo assegurar que as escolas PEI estejam alinhadas com as ações de formação, gestão da escola e desempenho das equipes. Por quê? Porque se não vem uma agenda bimestral, uma coisa padrão, a minha escola faz, porque eu tenho bastante gente que pode me ajudar, tem uma equipe empenhada, uma equipe que está querendo fazer, então ela faz formação, ela vai atrás, e a outra escola não está ainda nessa maturidade, então ela não faz. Então não dá para garantir se essa está bem, está fazendo formação, e a outra como que está. Então, Secretaria da Educação, fazendo uma agenda, ela vai ter certeza de que aquelas coisas você vai estar cumprindo. Ok? Então, aqui. Agora estamos carregando. Então, assim, a agenda bimestral chegou, o que você vai fazer? Ela é quem manda, essa agenda bimestral é a que você tem que respeitar. Aí você vai lá na sua agenda depois e vai colocar todas as ações que vieram da Secretaria da Educação. E também lembrar que ela é acima das outras agendas, porque todas têm um alinhamento, todas elas. E lembrando a agenda também da própria diretoria de ensino, que ela segue a agenda bimestral, diretoria de ensino, escola.
Às vezes a gente faz a nossa agenda e aí acaba que a Secretaria da Educação, devido às demandas que tem, ou a própria diretoria, passa por cima de uma coisa que você já tinha agendado. É ou não é? Acontece. E aí você fala lá, né? Ai, mas que coisa! Eu já tinha agendado, já tinha feito. Tudo bem, você pode pensar, você pode falar baixinho, mas você vai fazer o que está sendo pedido lá na agenda bimestral. Por quê? Porque ela é a soberana, ela é que manda. As outras você vai estar incluindo. Então, quem que é responsável por colocar em prática a agenda bimestral? É a equipe gestora e os professores. Pegou a agenda bimestral, o diretor vai estar mostrando a agenda e falando, olha, dia tal vai acontecer o encontro do Grêmio, e assim vai. O diretor vai ter foco no monitoramento das atividades, ou seja, o diretor ele vai ter que saber o que está sendo feito. Vai atrás do PCA, ok, a sua agenda está correta, você está fazendo. Vai atrás do professor, vai sempre estar monitorando, sabendo o que está acontecendo. O vice-diretor acompanha PV dos estudantes, é o papel do vice-diretor acompanhar o PV. Ele é quem vai saber se está sendo feito. Comuns a todas as escolas do ensino integral, ou seja, tinha que acontecer para todas. Por isso a agenda bimestral. E aí com as datas. Olha, outro exemplo. Tudo que ia ser feito. A equipe escolar da DE respondem os questionários, avaliação 360. Então eu já sabia, dia tal é a avaliação 360. Então você não marque nada. Nada de importante, porque isso é importante para a escola. Então, dias antes, você vai fazer o quê? Você vai organizar seus alunos, você vai atrás dos líderes, vai explicar para eles o que é uma avaliação 360, vai fazer eles entenderem a importância disso e fazer com que esses alunos aprendam a se comunicar, a falar para eles que eles têm que responder com respeito, com educação, mostrando mais deles do que qualquer outra coisa, porque lá eles falam, tá? Nessa avaliação 360, o aluno fala e fala com vontade. Ele fala elogiando, mas ele fala também criticando. E se você está formando um aluno autônomo, solidário e competente, é isso que vai acontecer. Ele vai sinceramente falar o que ele está pensando a respeito daquele trabalho. Do seu trabalho, do trabalho do colega, do professor, ele vai falar. Então, é esse momento, você tem uma data, você já marca, dia tal, na minha agenda, eu vou trabalhar isso com os alunos. Tá? Essa parte que eu falei, então, se referia à agenda da Secretaria da Educação, certo? Vamos lá para a agenda da escola agora. O que é essa agenda da escola? Quando nós entramos no PEI, na minha cabeça vinha essa agenda aqui, Eles falavam, você tem que ter uma agenda, você tem que ter uma agenda. Eu não entendia, mas eu achava que eu tinha que ter, e eu não trabalhava muito com agenda. Quando eu estava no ensino regular, era bombeiro, eu era bombeiro o dia inteiro. Chegava, abria a porta da escola, olha, o vidro quebrou, não sei o que, bateu no fulano, a mãe está chegando, olha, vai falar com Beltrano, e assim vai. E você vai apagando o fogo, o tempo inteiro. E aí você termina o seu dia achando que você não fez nada de importante naquele dia. Você só apagou fogo. E aí, quando eu percebi o que era a agenda, a minha vida deu uma facilitada, né? Não vou dizer que estamos no céu, mas que melhorou muito, melhorou. Eu me senti mais organizada, porque eu não era assim, tá? Eu chegava e trabalhava, mas assim, apagando os incêndios. Então, o que eu disse logo no começo, a agenda ela tem o poder de organizar a escola. Ela define as atividades relevantes da escola, define como aquilo irá causar impacto no dia da escola. E aí, o relevante é algo que todos precisam saber que irá acontecer. E o quanto esse evento irá impactar em seu trabalho e sua rotina. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Uma professora
veio muito brava, né? Porque ela havia ido com os alunos para a quadra fazer uma atividade, não era educação física, mas tinha uma pessoa cortando mato. E aí fez aquele barulho, atrapalhou a aula e ela veio brava. Ok, a gente escuta, né? E aí, professora, a senhora colocou na agenda que a senhora ia estar saindo e fazendo essa atividade lá fora com os alunos? Não. Então, nós tínhamos agendado a pessoa que ia fazer, né, o serviço de carpir a escola e faz barulho. Se você tivesse visto, nesse dia você não teria marcado essa atividade, né? Teria feito de uma outra forma. Então, a pessoa não percebeu que aquela ação que estava marcada na agenda ia impactar ali no trabalho dela em sala de aula. Uma coisa boba, mas que atrapalha, né? Então, essa ação poderia ter sido notado antes se ela tivesse observado a agenda. Outra coisa que aconteceu comigo. Logo no começo, em 2014, nós explicamos para os alunos o que era agenda. E aí é aquilo, né? A tua prática tem que ser muito próxima da sua fala. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então eu fui lá e marquei na agenda, né? Da minha mesa, que eu ia fazer uma reunião com os líderes de turma. E eles já sabiam sobre essa prática da agenda. Eu já tinha ensinado. Eu marquei na minha agenda, mas não me lembrei de marcar na agenda que fica para todos, né? Porque todos têm que saber o que vai acontecer. E aí, o que aconteceu? Eu vi esses alunos num grupo, reunidos numa salinha que a gente tinha, e eles estavam ali. Para mim, gente, eles estavam conversando à toa, e bobagem minha, porque não era, eles estavam em reunião. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo na minha escola, né? Eles estavam reunidos, e aí eu abri a porta, né, pedi licença, falei, daqui a pouquinho eu quero todo mundo ali na minha sala, porque eu quero fazer uma reunião com os líderes, tá? Vocês vão para lá. Aí um virou, olhou para a cara do outro, um virou e falou assim, você marcou na agenda, diretora? Aí eu, marquei na minha. Então, mas nós não vimos lá no quadro, né? Eu falei, então, olha, né, que situação. Eu poderia ter falado, né, que eu queria que ele fosse assim mesmo, mas não, eu tive que olhar para o aluno e falar assim, escuta, bem, então, eu não marquei mesmo na agenda, que bom que você notou isso, você aprendeu, né, e estou marcando e a gente vai fazer um novo dia, pode ser? Aí ele vira para mim e fala assim, daqui a pouco acaba, se você quiser, a gente ainda pode fazer essa reunião. Eu falei, tá, então se não for atrapalhar, né, aí a gente conseguiu fazer essa reunião. O que a gente teve que ter aí? A humildade, né, de você entender que a palavra do aluno está valendo ali na hora, porque o errado foi você. Negociar com ele, porque ele estava fazendo algo interessante, eles estavam fazendo uma reunião para definir os clubes, aonde iam ficar, enfim. E eu fui quem atravessou o caminho. Apesar de eu ser a diretora da escola, eu estava errada. Então, eu tive que entender isso. E aí, a partir daí, eu não esqueci mais de colocar na agenda, tá? É muito sério isso, né? Olha quanta coisa que foi aparecendo para a gente trabalhar aí. Objetivo da agenda: organizar e monitorar as atividades relevantes de cada um da escola. Os professores, como eu disse, a professora, eu estou sabendo que ela foi até a quadra, né? Mas que tinha um outro problema lá. Fazer com que todos saibam qual a responsabilidade de cada um e quem fará o quê. Por exemplo, se você agenda que nesse dia, lá na escola está marcado, eu vou receber a visita de um palestrante. Tá, esse palestrante, ele vai ficar em que sala? Ele vai tomar café na escola? Ele vai só tomar um lanche? Eu vou mobilizar quem? As merendeiras ou não? A pessoa da limpeza? Em que espaço ele vai ficar? Eu vou ter gente para tirar da sala, da parte de limpeza, para arrumar uma sala? Então, olha quantas coisas que a gente vai movimentando. É como uma pedrinha no lago. Jogou, vai fazendo ondas.
Por isso que todo mundo precisa saber o que vai acontecer lá dentro da escola naquele momento. Engajar a participação dos interessados no evento agendado. Família, alunos, professores, comunidade escolar. De repente, era importante que a zeladora da escola estivesse participando naquele momento, mas ninguém lembrou de colocar a agenda para a zeladora da escola. Nossa, E ela poderia ter contribuído naquele momento. E assim vai. Lembrar das pessoas que podem te ajudar naquele momento. E nunca esquecer que você, diretor, não está sozinho. Você não pode ser sozinho, tá? Você não pode ser uma equipe. Você é uma equipe. Todos da escola, apesar de a gente às vezes achar que não, mas todos têm capacidade. Dentro da sua limitação, ele é capaz de te ajudar. Então, nunca fique sozinho. Portanto, quando a gente fala de mostrar a agenda para todos, é para todos mesmo. Inclusive as pessoas da limpeza, que podem ser as pessoas mais importantes do seu dia ali. Então, o que eu posso colocar numa agenda? Dia de tutoria, uma visita diferente que vai vir na escola, reunião de líderes, reunião entre líderes, os ATPCs, os ATPCGs, eventos externos, utilização de espaços escolares. Esse é bom, ver se utilização de espaços escolares, se você tem uma agenda, evita brigas assim mortais dentro da escola. É ótimo. Atividades diferentes do clube, acolhimentos com PV, atividades que estejam no MMR, como relevantes e etc. E na agenda da escola estão os combinados para que você, gestor, consiga realizar o que está programado para o dia. Aí, esses dias, aconteceu uma coisa interessante. Aliás, duas, né? A professora PCA, eu estou na minha sala fazendo as minhas coisas, eu escuto assim, eu vou dar na cara dela. Falei, nossa, que coisa tranquila, né? Eu fui lá, falei, o que é isso? Ela começou a rir e falou, professora já aprendeu o que é agenda e agendou a multiuso primeiro que eu. Agora eu vou ter que me virar e fazer outra coisa. Isso brincando, né? Falei, então, olha que bom, né? Aprendeu o que é agenda. Ela já precisou do espaço e já tinha sido agendado. Uma professora que já era nossa, ela saiu e voltou, então ela já conhecia o que era agenda, esse trabalho todo. E o que ela fez? Ela preparou a sala de multiuso, que a gente tem lá, a parte de tecnologia, deixou tudo em ordem, arrumado. Ela falou, próxima aula eu vou dar isso, né? Vou usar. Aí ela fez isso, arrumou tudo, mas ela não colocou na agenda principal, que ela ia utilizar aquela sala naquela hora, naquele dia. Ela não pôs. O que aconteceu? A professora, a outra veio, olhou na agenda, não tinha nada marcado, ela agendou. No dia que a professora já tinha arrumado. O que ela fez? Essa professora que agendou, a nova, foi dar aula. Chegou lá e falou, nossa, que bom, tudo arrumado para mim, para eu poder dar aula. E aí ela começou a dar aula. A outra que tinha arrumado não brigou, não achou ruim. Né? Ela chegou lá e falou, olha, era a minha aula, mas tudo bem, eu não tinha marcado na agenda. E tudo ficou bem, gente, tudo ficou resolvido. Em outros tempos, realmente ia ser feia a coisa, porque nós já tivemos brigas muito feias por conta de espaço e de material. Porque não agendaram. E brigas mesmo, de você ter que falar, opa, pera, vamos sentar e conversar. Então, elas aprenderam, né, o que era agenda. Fez o combinado, deu certo. Quem que é o responsável pela agenda da escola? É o diretor. O diretor, ele vai ser responsável de elaborar essa agenda. Precisa ser algo bonito, coisa assim, digitado? Não, gente, pode ser uma coisa simples, rápida. Mas não dá tempo de toda hora eu fazer uma agenda, lembrar de pôr. Então peça para alguém que tem uma letra bonita, que ela vai amar ver a letra dela exposta num corredor, para todo mundo ver. Então ela vai fazer, eu peço sempre para a Gi, tem uma letra maravilhosa, ela pega uma cartolina, vai lá e faz a agenda da escola bimestral. Olha, resolveu o meu problema.
Se eu não tenho uma tinta, se eu não tenho maneira de imprimir, não tem problema. Faça a sua organização, tá? Claro que dá para você fazer, inclusive no Google hoje em dia, né? Bem mais elaborado. Mas, gente, faz assim, às vezes o simples é bem mais fácil, né? Bem mais rápido. Olha, a gente coloca assim, ó, ela pega uma letra bonita, uma cartolina, agenda de setembro. Todo mundo tem acesso, o aluno vai estar vendo lá no corredor, anota o que ele precisa também. O próprio professor vai lá, alimenta essa agenda, e assim vai. Todo mundo se organiza, fica harmonioso o negócio, o ambiente, né? Quando a pessoa não coloca na agenda, aí dá a briga, né? Aí você vai, mostra para a pessoa e fala, então, você colocou na agenda? Não, então, né? Encerra o papo. Pode passar. Todos os interessados alimentam essa agenda e é o próprio professor, o próprio profissional, o próprio gestor. Não tem você que ir lá ficar fazendo para o outro. Ele tem que ser o responsável. Você, na sua corresponsabilidade, vai estar vendo se está tudo ok, tá? Mas o responsável de estar preenchendo o seu interesse, o interesse do próprio professor, é ele mesmo. Ele que tem que se organizar. É aqui que a agenda mostra o quadrado de cada um e faz com que o profissional pratique um dos pilares da educação, que é o conviver. Que é aquilo que eu falei, né? Da pessoa saber que ela não vai brigar porque ela não colocou na agenda e ela vai conviver com aquilo, com aquela pessoa sem a briga, né? Por conta de um espaço, por conta de um aparelho. Ela auxilia nos relacionamentos, ela leva o aluno ao protagonismo, porque lembra o que aconteceu comigo, né? Aquilo foi protagonismo. Ele já tinha observado na agenda, ele sutilmente me corrigiu, né? Para eu poder fazer as coisas certas. Ela faz com que você deixe de ser aquele diretor bombeiro escolar, porque ela te ajuda a organizar prioridades e gestão de tempo. Gente, ela ajuda você a saber aonde você vai gastar energia, tá? Porque às vezes a gente fica gastando energia com coisa que não tem necessidade. Fica um bate-boca, um disque-disque, um ruído nas conversas, gente falando nos corredores, isso não é legal para o ambiente escolar, para o clima escolar. Então, a agenda ela vai deixar você organizado para que você desempenhe melhor e que você gaste a energia naquilo que é preciso e não em outras coisas. Eu costumo fazer assim. Ensino médio, por exemplo. Eu não tenho ensino médio, mas é interessante para eu saber as coisas do ensino médio? É interessante, claro. Então, o que eu faço? Eu ponho lá na minha agenda o que é do dia. Se eu bato o olho e vejo que é ensino médio, eu ponho sem ser prioridade e vou fazendo o resto. Depois eu volto e vejo aquilo com mais clareza, mas não me importa, não me interessa aquilo agora, então eu não vou gastar energia naquilo, eu vou empenhar em outra coisa. E a agenda leva à prática da corresponsabilidade de cada um. E daí dá para você falar assim, então, a pessoa vai reclamar com você alguma coisa, você fala, tá. E você, na sua corresponsabilidade, o que fez para que isso desse certo? Qual foi o seu papel? Aí você acaba com aquelas coisas de fulano não fez, Beltrano tinha que ter feito. Porque falar é fácil, mas pôr a mão na massa é diferente. Então você vai sempre pensar assim com a pessoa. E você, enquanto corresponsável para que esse evento acontecesse? Você fez o quê? Ou você só parou e olhou? Né? Não contribuiu com um lápis, com nada. A pessoa vai refletir, tá, gente? Vai ajudar bastante. Pode passar. Como eu falei, as agendas têm alinhamento. Então, vamos lá. Essa aqui é uma foto que eu peguei de uma live que o Guzo fez. Bati a foto, achei legal. Alinhamentos verticais entre as agendas da escola. Agenda da escola, agenda do diretor, agenda do vice-diretor, agenda do PCG, agenda dos PCAs,
agenda dos professores de PV, PJ e tutores, agenda dos professores das aulas do currículo paulista, agenda das turmas e agenda dos estudantes. Sempre um olhando para o outro, tá? Porque não adianta o professor marcar uma coisa importante para ele naquele dia, mas para a Secretaria da Educação tem um evento maior. Então ele tem que respeitar aquela agenda maior. Não adianta, ele vai achar ruim, ele vai brigar, mas você vai falar para ele, ó, estamos respeitando agendas. Elas estão alinhadas. Mas para isso, você precisa sempre estar em alinhamento com seus professores, com a sua equipe. Então, você tem que ter na sua agenda um dia para as reuniões de equipe gestora. Se você não tem, você tenha. Porque isso daí é que faz com que a escola gire, que faz com que a escola se organize. Ah, mas nunca vi uma escola que tem tanta reunião. Tem que ter, para poder dar certo, para não ter ruído nas comunicações, tá? Você marca essa agenda e coloca lá na agenda, reunião de equipe gestora. Ah, mas o mundo vai estar acabando lá fora. É assim mesmo. É assim mesmo. Você vai, inclusive, se quiser, botar uma plaquinha na sua porta se a reunião for ali. Estamos em reunião. Ah, é fácil falar. Vai lá na minha escola para ver. Gente, eu também pensei assim no começo, tá? Mas olha, se você agendar e tornar isso uma rotina, as pessoas envolvidas na escola, elas se tornam corresponsáveis pela escola. Se a tua equipe está em reunião, é porque aquele momento é importante. E é isso que você tem que passar para a tua equipe. E aí, a merendeira vai dar conta, a inspetora vai dar conta, a gerente de organização escolar vai dar conta, e assim vai. Por quê? Porque se todo mundo é corresponsável dentro da escola, eles estão pensando, voltados para o mesmo foco, que é o sucesso da escola. É difícil conseguir isso? No começo é. É muito, não é pouco, é muito difícil. Mas você consegue com alinhamento, consegue conversando o tempo inteiro. É você fazendo a sua pedagogia da presença no meio dos professores. Não dá para você ficar na sua sala, embora eu sei que aqui ninguém fica o tempo todo dentro da sala, mas não dá. É presente o tempo inteiro no meio dos professores, tá? Alinhou as agendas, se você for em sala de aula, na minha escola, graças a Deus, está acontecendo isso. Eles têm agenda, os alunos, 6º ano, bonitinho, põe lá a cartolina, dia tal, entregar trabalho de fulano, fazer atividade de Beltrano, vai ter reunião do Grêmio, 6º ano. Então, eles já estão conseguindo se organizar. 9º ano já está indo, assim, tranquilo. Agora, o 6º ano é bonitinho. Eles já são, assim, crianças que quando o professor chega para dar aula, ele fala assim, qual o objetivo da sua aula, professor? E se o professor é novo, ele assusta, porque não é uma coisa comum. Aí quando a criança pergunta o objetivo da aula, a gente parece falar, que absurdo, né? Uma criança perguntando qual o objetivo, como se eu não soubesse qual o objetivo. E assim acontece. E eles gostam de anotar, tem os guias de aprendizagem, depois o Helder vai estar falando, eles acompanham, eles põem até na agenda, olha, dia de acompanhar o guia de aprendizagem. É bem bacana isso. As agendas, elas devem ser distintas, mas convergentes e complementares. As agendas devem ser respeitadas. Então, dentro da escola, a gente procura respeitar as agendas, tá? E leva bem a sério. Não dá, às vezes, por conta das demandas que vêm da Secretaria da Educação, da Diretoria de Ensino. Mas uma coisa é certa, apareceu no seu zap uma demanda da dirigente, você corre e faça a demanda do dirigente. Entra em primeiro lugar na agenda, tá? Porque com certeza ela tem lá a Secretaria da Educação precisando de alguma coisa. Exemplo real foi aquele do líder de turma que eu já falei.
a agenda dos espaços, né, que eu havia dito para vocês. Agenda do professor, do diretor. Essa agenda do professor e do diretor é muito legal você ter na sua mesa. Na minha mesa, agora que eu já peguei um pouquinho mais de experiência, né, eu faço assim, a agenda, coloco os dias, o que eu vou estar fazendo naquele dia que veio da Secretaria da Educação, as demandas da diretoria de ensino. E a parte, eu gosto muito de rabiscar. Então, o que eu faço? Pego um rascunho, um bloquinho qualquer e coloco lá. Para o dia... Amanhã é 5? Já está lá na minha mesa. Para o dia 5. O que eu tenho que fazer de prioridade para o dia 5? Isso. Ok. Chegou no meu dia 5, eu vou realizando o que está lá. De olho na agenda da Secretaria da Educação e na demanda da DE. Ok, tiquei? Ok. Fiz? Ok. Chegou no final do dia, aqueles 10 itens que você pôs ou mais, de prioridade, não é qualquer coisa, é prioridade. Gente, dá um prazer a hora que você olha que está tudo ok, que você conseguiu concluir aquela agenda. Ah, mas teve coisa que não deu tempo de fazer. Ah, então não era prioridade. A prioridade você fez. O que você faz? Terminou o seu dia? Pega aquela tua agenda, reveja, coloca para o próximo dia como prioridade o que você não fez. Coloca de novo. O que eu vou fazer então lá no dia 5? No dia 6? Vou lá. Vou para minha casa... Vou descansar, olhar o Zap, né, também, ver se não tem mais nada da dirigente. E aí, gente, vou viver. Isso é importante. Você precisa ter essa válvula de escape. Você precisa lembrar da sua vida, tá? Porque senão você vai chegar no dia seguinte na escola com os problemas do dia anterior acumulados com o do dia seguinte que você está vivendo. E aí não consegue chegar até o final. E aí você vai estar muito cansado, esgotado, sem conseguir executar as ações. Por isso você tem que se organizar, tá? É um conselho que eu dou, porque eu já passei por isso. Não é fácil. Chega num momento em que a sua estafa está em alto nível, que o cérebro vai falar para você, se você não parar, eu te paro. E para mesmo, tá? Então pense bem. Pegue a tua agenda, para de ser bombeiro, faça as suas prioridades e vai ticando. Você vai ver o prazer que você vai ter no final do dia, a hora que você concluir a sua agenda, tá? Dicas. Descobrir as suas prioridades, gente. Isso é importante. Ah, mas eu tenho 200 mil coisas para fazer. Ok, mas dessas 200 mil... Algumas são muito importantes de você fazer. Aí você vai lá e elenca para fazer. Aí as outras, vai fazendo no decorrer do ano, porque o ano não acaba num dia. Certo? Você vai vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ai, mas é muito difícil, é fácil falar. Eu também achava isso e hoje eu consigo fazer isso. Tá? Precisa do quê? De uma equipe que esteja empenhada e ligada com você, com a sua maneira de trabalhar. Dá para eu ter numa equipe, principalmente de uma escola PEI, uma equipe onde a pessoa não faça o pilar da convivência? Ela não olha para a cara do coordenador? Ou o diretor não se dá com alguém importante da equipe, um PCA, um PCG? Dá para eu ter, gente. Eu tenho que ter uma equipe onde todos estejam voltados para o mesmo foco. Mesmo foco. Não dá para você ter uma pessoa que dentro da sua equipe não se conversa com a outra. Isso dá falha dentro do seu processo de trabalho para a aprendizagem dos seus alunos. Vai refletir lá na frente. Então, cuidado com isso. Veja as suas prioridades e, inclusive, o trabalho da sua equipe. Como é que está a sua equipe lá? E quando você voltar para a tua escola, procura elogiar a tua equipe se tudo deu certo.
Porque você está aqui, alguém está lá. Então procura falar, olha que bacana, deu certo, hein? Hoje eu fiz reunião de equipe gestora, mas não aconteceu nada grave na escola. E aí elogia. Isso é importante também. Ticar o que você fez, reagendar o que você não fez. E saber aonde empenhar mais energia, para que você consiga sobreviver a tudo isso. Trabalhar um dia de cada vez, lembrando que dias felizes valem por 3. Vou mudar. O gestor do PEI é esse aqui, quando começa, tá? É exatamente esse. Tropeça muito, tropeça, mas o importante é levantar. É você pegar na mão da tua equipe, quando um tropeçar, todos tropeçam juntos. Quando um acerta, todos acertam juntos. É isso que tem que ser. O teu sucesso é o sucesso do teu PCG, é o sucesso do seu PCA, é o sucesso do seu aluno, do seu professor. E quem brilha dentro da escola? O aluno. É o aluno. Não adianta o professor querer ficar na frente, o diretor, o coordenador. Quem brilha é o aluno. Porque é ele que tem que ser o mais protagonista de todos ali. E o teu professor tem que estar encarnado os 4 pilares da educação. E você também. Para quê? A fala dele fique próximo da prática dele, porque senão não adianta nada. E aí, que beleza, tudo vai fluir. Olha que maravilha a palavra fluir. É deslizar, correr, escorrer, vai dar tudo certo. Passar pelos sem entraves, vai circular, tudo vai acontecer naturalmente. Hoje, nós estamos enfrentando alguns problemas na nossa escola, e eu acho que em todas que passaram por essa pandemia. Mas a diferença é que a gente hoje consegue enxergar onde está o problema e já pensar numa solução. Ao contrário de quando nós começamos, que a gente ficava rodando que nem peru em volta do problema. Precisava ter alguém de fora, que é o supervisor geralmente, PCNP, e falar para nós, olha, está acontecendo isso, para a gente poder ver. Então, por isso, escutem seus PCNPs e seus supervisores, sempre. Porque eles estão de fora do problema, né? De fora do seu dia a dia ali. E aí, gente, quando você percebe que nem nós percebemos que os nossos alunos, eles ficaram 2 anos praticamente em casa durante a pandemia. E aí eles voltaram, não passaram pelo acolhimento, que é assim um fator primordial dentro do PEI, o acolhimento, feito por outros alunos. Eles não passaram por esse acolhimento presencial e a gente sentiu que eles estão assim com algumas atitudes muito erradas, como tem racismo, teve bullying, aluno desrespeitando, com homofobia, com vários fatores que a gente já não tinha mais dentro da escola. Então eu percebi que esse acolhimento faltou para eles. E aí a ação foi fazer o acolhimento. E nós fizemos o acolhimento agora com eles, para que eles percebam que isso não pode acontecer. E foi muito bacana, já aconteceu, foi muito bom. A gente tem lá no nosso Facebook, quem quiser dar uma olhada depois, tem tudo lá, até arquivos, caso alguém precise e queira. Então, a diferença hoje, a gente consegue perceber o erro e tomar uma atitude, mas em equipe, né? Sempre juntos. Por isso, a gente hoje não fica assim não fica tão desesperado com os resultados. Resultado é bom, a gente sabe que precisa, mas o que a gente tem visto aí é que precisa muito mais do que resultado. A gente precisa trabalhar todo o aluno de uma forma integral, agora mais do que nunca, não é? Porque a situação que eles estão vivendo, a gente sabe que está chegando direto dentro da escola. E a outra parte, que era aquele cara com medo, é medo mesmo, tá? Às vezes a gente tem medo de fazer as coisas. Mas vai com medo mesmo, tá, gente? Que dá certo. Sempre vai ter alguém para te ajudar.
E ó, caneta Bic em 1950, em 1999, 2021. Às vezes é só fazer o básico e fazer bem feito, que dá certo. E eu espero que vocês consigam bastante sucesso, e a Jean Piaget está lá para ajudá-los. O que vocês precisarem, vocês podem estar ligando, marca com a Vaneide, comigo, que a gente vai estar atendendo. Nós vamos pôr na agenda, e aí vocês vão ser bem recebidos, porque não é de qualquer jeito, coloca na agenda. Se não puser na agenda, gente, é tão chique você falar, vou dar uma olhada na minha agenda, ver se tem tempo. Ó, né? Então aproveita esse momento, tá bom? A bibliografia, programa Ensino Integral, gente, tem tudo lá na intranet. Caderno do gestor, também, vocês não sei se receberam, acho que não, mas a gente recebeu no começo, né? Tem tudo lá. As fotos do Guzo, a inspiração é a escola em que eu estou hoje. Espero ter contribuído, fiquem com Deus e precisando, estamos lá, ok? É isso. Obrigada, diretora Rose, pela apresentação e as boas práticas, né? Agora eu vou passar a palavra para o PCG Welder, tá? E daí a gente vai continuar a apresentação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Conheço alguns rostinhos aqui, já de algum tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Welder, sou PCG da Escola Joana Mota. Estou lá há 4 anos, passei pela diretoria de ensino também durante 4 anos, então ciclos de 4, né? E espero que continue algum tempo ainda na escola, mas assim, escola sempre é uma coisa muito dinâmica e sempre muito desafiadora, então eu sempre me proponho a desafios novos. Onde eu estou agora, graças a Deus estamos conseguindo estabilizar algumas coisas, algumas situações, talvez de muitas angústias que vocês tenham passado durante esse período entre esse ano, aqueles que estão ingressando, aqueles que já começaram. Então é sempre muito diferente, o novo sempre nos assusta. Todo o programa Ensino Integral, ele tem toda uma estrutura, toda uma dinâmica. E essa dinâmica do ensino integral, ela tem que ser realmente levada muito a sério. Cada parte, cada processo, cada procedimento, os famosos PPPs, ainda que estão aí na bibliografia do PEI. Cada ação que vocês desenvolvem tem que ser muito bem pensada, porque do contrário, acontecerá que alguma coisa não vai dar certo. Aí vocês param um belo dia e falam assim, alguma coisa de errado não está certo, e ninguém sabe o que está acontecendo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o guia de aprendizagem e sobre o plano de aula. Bom, para a gente falar sobre guia de aprendizagem e plano de aula, é inevitável de falarmos continuarmos com a fala da Rose, da Roseli, que é sobre a questão da agenda. Porque tudo começa com a organização da escola. A agenda, ela traz consigo uma série de fatores, uma série de ações que vão se desdobrar nos documentos oficiais da escola. Eu coloquei uma grande pauta aqui, mas depois ela vai ser destrinchada em cada uma das etapas. Então não se preocupem, eu acho que a apresentação vai ficar disponível para vocês depois. E para começar, eu gostaria de passar o vídeo. E para começo de conversa, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas perguntas, né? O que fazer, por que fazer e como fazer. Pode passar o vídeo.
Vamos lá, gente. Então, assim, para começar, rapidinho, a gente não perder muito tempo, mas que vocês tenham um pouco dessa introdução sobre guia de aprendizagem e plano de aula, eu passei esse vídeo e eu queria trocar algumas ideias sobre esse vídeo com vocês. Então, a partir da primeira pergunta, a gente vai falando, que eu gostaria que vocês participassem aí rapidinho para a gente poder destacar alguns pontos desse vídeo. O que mais chamou a atenção no filme? Quem poderia falar? O que mais chamou a atenção nesse filme? Ele tentou tudo sozinho, sempre sozinho. Alguém falou? Persistência, né? Ok. Pode passar para o próximo. Qual o problema estabelecido? Essa é uma boa pergunta. Qual é o problema? Certo, mas o problema que estava estabelecido, qual que era? Isso, o problema já estava estabelecido. Alcançar o pote de biscoito em cima da geladeira. Vamos para a terceira, então. Será que o porquinho sabia o que estava fazendo? Aí entra a fala da nossa amiga, que disse que ele tentou de tudo que é jeito, mas nenhuma estratégia deu certo. Ele tentou do jeito certo? O que vocês acham? Tentou ou não tentou? Alguma das estratégias que ele utilizou durante todo o período poderia ter sido exitosa? Poderia. Mas vamos lá. Qual a qualidade ou característica marcante na personagem? O que mais marcou? O que mais marca? Alguém já falou no comecinho. Persistência, o que mais poderíamos falar? Resiliência, determinação. Olha, são qualidades boas ou não são? Foco, quer dizer, ele estava obstinado, ele estava buscando atingir o seu objetivo. Nenhuma das qualidades que nós destacamos até agora foram negativas. Poderíamos destacar alguma habilidade que não foi muito boa, né? Alguma característica dele, alguma qualidade dele. Mas praticamente todas as qualidades dele, as características, foram positivas. Porém, ele não conseguiu alcançar o objetivo. E o que faltou, na sua opinião, para que o porquinho atingisse o seu objetivo? O que faltou? Planejamento. Basicamente isso. Se nós voltássemos o vídeo, depois vocês podem assistir isso, passar informações, é importante vocês destacarem isso. Algumas das estratégias foram mirabolantes, né? Me lembrou assim, Papaléguas, lembra do coiote? Aquelas estratégias assim mais absurdas possíveis que não tinha como dar certo, mas ele tentou de alguma forma atingir o seu objetivo. Algumas das estratégias que ele tentou poderiam ter sido exitosas se ele tivesse tido um planejamento e se tivesse tentado fazer o que a gente chama no PEI, PDCA. Então tudo começa com o planejar, tudo começa com o que eu quero fazer e como eu quero fazer. Por isso as primeiras perguntas que eu passei lá anteriormente do vídeo, né? O que fazer, como fazer, quando fazer. Isso nós temos, por exemplo, na agenda, que a Rose falou. Todas essas ações estão lá na agenda. O que eu quero fazer, como, quando, onde. Então vocês percebam que os documentos do PEI, as estruturas, os documentos de gestão, né, os instrumentos de gestão do PEI, eles sempre têm o mesmo viés, o mesmo foco, que passa exatamente por isso, por o que eu quero fazer, como eu quero fazer, com quem eu quero fazer e para que eu quero fazer isso. Então, quando nós falamos de guia de aprendizagem e plano de ação, nós falamos também plano de aula, perdão, nós falamos também desses objetivos. E aqui, por fim, qual o final ideal dessa história? Óbvio, né? Que ele atingisse o objetivo de alcançar o pote e conseguisse comer o que estava dentro do pote. Porque alcançar, ele poderia até alcançar. Como ele alcançou que estava dentro do pote e não conseguiu porque o pote caiu na cabeça. Puro azar? Acho que não acredito em azar. Tudo depende da forma como nós criamos as nossas estratégias. Sabemos que há uma série de coisas que podem dar certo e podem não dar certo na nossa escola. Mas quanto mais eu planejo, quanto mais eu organizo as ações, menos chances de dar errado acontecerá. Certo?
Podemos passar. Então, aqui nós temos aqui sobre o primeiro tópico, as diretrizes gerais do programa. As diretrizes gerais do programa, voltou. Pode passar, por favor. Tem um slide que vocês conhecem. Todo mundo já viu esse slide, gente? Quem não viu, levanta a mão. Todo mundo já viu, né? Quem está no PEI hoje, pelo amor de Deus. Toda a formação, isso aqui é mantra, né? Isso aqui devia de fazer uma musiquinha só para ficar cantando tudo que tem aqui dentro. Mas quando nós olhamos para isso, nós, a partir do momento que nós olhamos para isso, nós entendemos de fato qual é o objetivo do PEI. E aí a gente fala assim, nossa, mas é tanta coisa, para quê? Tanta informação, autônomo, protagonista, solitário, tudo junto lá, tá? Fazer todas as coisas da escola acontecerem e tudo bem. Não. Se nós olhássemos mais para isso, nós teríamos muito mais facilidade para compreender isso. Se nós estudarmos mais essa base, isso aqui não está aqui à toa, são a base, os fundamentos, entenderemos muito melhor as ações acima descritas. Pode passar. E aí, dentro dessa base que está no PEI, nós temos os instrumentos de gestão. A Rose já falou, nós temos lá a agenda bimestral, agenda da escola, procedimento passo a passo. E eu coloquei aqui de forma organizada, não por caráter de mais prioridade ou menos prioridade, mas pela forma como se apresenta no PEI. Tudo começa com o nosso plano de ação, que hoje nós chamamos, elaborado pelas escolas. Antigamente, Roseli vai falar, lembra que a gente tinha um plano de ação da diretoria de ensino, da SEDUC, depois a escola fazia seu plano de ação, depois foi mudando. Eu acrescentei aqui nesse slide, nesse conjunto, o MMR. O MMR é o plano de ação da escola, gente? Hã? É ou não é? Sim. Oi, também? Quem? Pode ser? Mas é todo o plano de ação da escola? Ai, que susto. Isso, queria que fosse, né? Não, não é. É também. O MMR, ele está dentro do plano de ação da escola, certo? Isso é importante sempre lembrar. Porque o nosso plano de ação da escola é muito maior do que está no MMR. O MMR é um destaque, ele é um recorte de ações previstas para uma finalidade específica. Programa de ação, que são dos educadores, dos professores, da equipe gestora. E aí eu vou destacar o guia de aprendizagem e o plano de aula. Esses dois instrumentos aí de gestão que nós vamos abordar. Pode passar. Para que serve, então, os instrumentos de gestão? É só burocracia, mais trabalho, apenas documentos para cumprir tabela? O que vocês acham? Não, né, gente? Não, na verdade, às vezes parece que é. Porque dá um trabalho danado a gente colocar tudo isso em ordem. Vocês que estão começando, prestem atenção. Quanto mais cedo vocês perceberem que isso são instrumentos importantes para vocês, menos trabalho vocês terão no final. Quanto mais demorado for o processo de adaptação, de compreensão do que esses instrumentos fazem, mais difícil vai ser a escola rodar, mais difícil vai ser os professores entenderem a dinâmica do PEI e entenderem para que isso tudo serve, porque senão realmente vai ficar só um monte de burocracia, um monte de papelada para entregar. Mas não é essa a função, né? Pode colocar. Esses instrumentos são fundamentais na equipe gestora, porque eles permitem a criação, a definição dos indicadores. O que são os indicadores, gente? O que são os indicadores? Resultados da escola. Esses resultados, eles são resultados que são só compilados a partir de qualquer coisa? Eles são, ele está delicado, hoje ele está a chuva está deixando ele assim. Então, esses resultados, esses indicadores, eles apontam, indicador, né, aponta para alguma coisa importante da escola. Não dá para falar de indicador sem você saber para que você vai criar um indicador. Por isso é que é importante, se eu penso
nos documentos da minha escola, no meu plano de aula, no meu guia de aprendizagem, se eu penso no plano de ação da escola, eu tenho que pensar também nos meus indicadores. Porque é eles que vão responder a pergunta que eu quero saber. Qual a pergunta que eu quero saber? Se aquilo que eu estou fazendo vai dar certo ou não. Então, ele serve para tomada de decisão, para correção de percurso, para aprofundamento das ações desenvolvidas, por exemplo, como formação, como retomada, coisas desse tipo. Seguindo sempre a metodologia do PDCA. Sem isso, não funciona nenhum dos documentos do PEI. O PDCA, ele, na verdade, ele é o que constrói a dinâmica das ações. Por isso que eu vou falar bastante de PDCA. No plano de aula tem PDCA? Vixe Maria, se tem. No guia de aprendizagem tem? Ou se tem. Porque se você não olha de novo para aquilo que você escreveu, lá no começo do bimestre, lá no planejamento inicial, se você não revisa esses documentos, ele vai se tornar simplesmente um documento burocrático. Ele tem que ser dinâmico e vivo. Opa, peraí, tem alguma coisa de errado que não está certo. Vamos revisar aquilo que nós planejamos. Aí ele se torna vivo. Aí, a prática do PDCA, dessa metodologia, ela funciona. Porque você consegue verificar, mensurar, dizer para onde que a coisa está indo e revisar aquilo que está errado, por exemplo. Passar. E aí eu trouxe aqui uma frase que vocês já conhecem, talvez muitos já tenham lido todo o livro, as histórias, o filme, que é um diálogo entre Alice e o gatinho simpático lá, o gato Cheshire, que fala, gente, não sei falar muito bem não, em inglês. E diz assim, pode me dizer qual o caminho que devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Se o seu professor não sabe direcionar o trabalho dele, a proposta pedagógica dele, ou se a escola não consegue direcionar, agora a gente é PEI, o que a gente vai fazer? Gente, vocês têm uma história. Talvez a história de vocês esteja sendo reconstruída agora. Talvez a proposta da escola tenha se modificado completamente porque se tornou PEI. Porém, o objetivo é comum. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho que alguém falar, vai dar conta. E aí, a gente pensa assim, então, pensando nesse aspecto, planejar significa o quê? Ter objetivos, foco, paciência e, por fim, tomar decisões. Tomar decisões, não é tomar outra coisa, não. Um cafezinho às vezes, mas se não tiver isso, gente, não vai funcionar. Sem esse processo aqui inicial, não funciona. A gente vai batendo a cabeça na parede, a Rose falou bastante sobre isso, né? Esses alinhamentos que acontecem diariamente na escola, se vocês não têm esse feeling de perceber para onde a equipe está caminhando, qual é a proposta pedagógica da escola, o que a escola está pensando em fazer para melhorar os seus índices, ou para fazer qualquer ação dentro da escola, se não houver foco, paciência, olha, uma boa dose de paciência aqui. Equipe gestora, paciência. Toma no café da manhã, 3 vezes ao dia. Café, depois almoço, e antes de ir embora, toma também um chazinho de paciência. Resolve? Ajuda bastante. E no final, pode tomar um vinho, uma cerveja, o que vocês quiserem depois. Mas durante o período de trabalho, toma boas doses de paciência. Isso ajuda bastante a equilibrar a nossa cabeça para resolver os problemas. De conceitos gerais sobre o guia de aprendizagem, documento. Alguém sabe já, antes que eu passe para essa parte, o que são os guias de aprendizagem? Quem se habilita? Guia de aprendizagem. Isso. Pronto. Vamos dizer que o guia de aprendizagem se tornaria aí num processo, como a gente costuma dizer na nomenclatura mais tradicional, um plano de ensino. Por que é um plano de ensino? Porque ele dura
um tempo muito maior. Aquilo que consta num documento é um documento que abrange uma série de objetivos, uma série de habilidades, uma série de conteúdos, de objetos de ensino e de estratégia de aprendizagem para um período, por exemplo, né? Tanto que na escola de ensino integral, o guia de aprendizagem, ele pode ser realizado trimestralmente, semestralmente, por exemplo. Por quê? Ele abrange um grande período de aula, mas ele tem algumas características específicas. Deixa eu passar. Qual é a função do guia de aprendizagem dentro da escola de ensino integral? Existem diversas, tá? Aqui eu destaquei só algumas. Gestão de tempo, antecipação das ações. Por que antecipação das ações é uma das características que o guia de aprendizagem contribui para a prática docente? Por quê? Se o professor está lá, ele sabe o que ele tem que dar de conteúdo. Ele vai lá, prepara a sua aula e vai para a sala de aula. E é só isso? Não. Os alinhamentos e a sua área. O professor, ele não é solitário numa escola PEI. Pelo contrário, o professor que é solitário numa escola PEI, ele não consegue ser um professor de escola de ensino integral. Porque ele não integra a equipe. Falta dinâmica de compartilhar ideias. E aí a gente tem que se debater sobre isso. Gestão de tempo. O que a Rose falou da questão do tempo? A importância de você ter bem claro na sua agenda, nos seus espaços de formação, nos seus espaços de estudo, o tempo necessário para a produção daquilo que é necessário. Quanto mais eu planejo as minhas ações, quanto mais eu faço o meu planejamento do guia, do plano de aula, mais fácil será o meu trabalho. Então, antecipação das ações. Quando eu coloco lá no meu guia de aprendizagem, eu farei, por exemplo, um seminário, esse guia de aprendizagem, que depois vai para a mão da PCA, no meu caso, eu sou de humanas, vai para a mão da PCA de humanas, ela vai olhar e falar assim, interessante, Helder. Sabe que a professora de geografia também queria fazer um seminário? Então, vamos pensar, vamos conversar um pouquinho mais e, de repente, a gente consegue fazer um bem bolado. E aí, uma ação que era só sua, individual, com seus alunos, se torna uma ação interdisciplinar. Organização, olha aqui, na sequência, organização das ações interdisciplinares, dos espaços, do uso de materiais, olha a agenda aqui, ó, nesse momento. Compartilhamento de informações com outras áreas, alinhamentos necessários para aprimoramento das ações, acompanhamento pedagógico. Eu sei que meu professor está fazendo. E, uma coisa que eu não falei, autogestão da aprendizagem. De quem que é essa autogestão da aprendizagem? Para quem que é a autogestão da aprendizagem? O aluno. É o aluno que tem que gerir a sua aprendizagem. O aluno só vai gerir a sua aprendizagem se o professor dele não só colocar o guia, seja na parede, seja num display, seja numa pastinha, um lugar que vocês definirem para a escola para ficar aquele documento lá. Ele só vai gerir a sua aprendizagem quando aquele documento, que é o guia de aprendizagem, que eu vou mostrar, tiver clareza para ele entender o porquê que ele tem que conhecer o currículo, porquê que ele tem que conhecer sobre as habilidades, porquê que ele tem que entender para que serve aquela habilidade. Antes disso, não adianta, não haverá autogestão de aprendizagem. E aí, assim, mais isso são apenas algumas das coisas, desses instrumentos. Temos muito mais coisas. Alguém pode destacar alguma outra coisa sobre essa questão do guia de aprendizagem, da finalidade, da sua relação direta com o processo de aprendizagem? Será que quando o aluno consegue enxergar ou antecipar uma ação dentro daquele propósito de olhar, verificar, analisar,
o seu guia, as habilidades. Será que o aluno não pode se tornar protagonista e propor com o professor uma parada lá, um concurso, uma ação, porque ele já viu que o professor vai trabalhar com aquele tema? E aí ele fala assim, pô, professor, tem um negócio lá no guia lá que eu vi, que vai cair sobre, sei lá, sobre história antiga. E eu tô com uma galera aqui no meu clube que faz sobre trap, aqueles raps, aquelas rimas, e a gente podia fazer uma coisa junto aí. O que vocês acham? É exatamente para isso. Se você não começa a divulgar, a disseminar as ações dos documentos na prática, perde todo o processo. Tudo fica assim, ó, uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá. E aí os conceitos gerais, não vou falar sobre eles. Eu acho que vocês têm já conhecimento. Quem já fez os cursos da EFAP, todo mundo já fez. Todos já temos isso aqui está no PPP, guia de aprendizagem, tem lá nos documentos EFAP, também está no PPP. Hoje eu não vou falar sobre isso, hoje eu vou falar prática. Plano de aula. Precisa falar de plano de aula, gente? Está embaçando pra caramba. O que nós temos de plano de aula? O que é o plano de aula? Aí eu queria parar um pouquinho, porque eu sei que vocês são professores, diretores, mas passaram um tempo na sala de aula. O que é o plano de aula hoje? Hoje, o que é o plano de aula? Quem pode dar uma definição? Volta um pouquinho, Roger, para tirar daí, senão vão colar. Volta um pouquinho. O que é um plano de aula hoje para vocês? Olha lá, uma frase, gente. Roteiro. Pronto, um roteiro. Roteiro de quê? De ensino e aprendizagem. Para quê? Para atingir um objetivo. E esse objetivo se relaciona com o quê? Com habilidades e competências. Perfeito. Tá vendo? Em poucas palavras, nós sintetizamos o que é um plano de aula, né? É um roteiro para desenvolver objetivos relacionados com habilidades e competências. Poderia inverter toda essa lógica, né? É um documento em que você expõe as competências e habilidades através de estratégias de aprendizagem. Quer dizer, eu dou a volta ao contrário, mas cheguei no mesmo lugar. Toda vez que vocês forem definir alguma coisa, parem sempre do ponto final para o começo. Se tem sentido isso, então está certo a coisa. Se está errado o final para o começo, tem que repensar sobre a lógica. O plano de aula é exatamente esse documento. E hoje, pergunto para vocês, professores lindos, diretores lindos, diretoras, como que está o plano de aula da escola de vocês? Uma escala de 0 a 5, rapidinho. 3. Eu não estou nem olhando, eu estou sem óculos, gente, eu não enxergo. 3, quem mais? 3. Tá, não estou ouvindo quem está falando. Resistência, mais uma escala de 0 a 5. 3. Ainda perguntando sobre isso. Quais são as resistências? Eu não estou olhando para vocês, gente, é sério mesmo, não enxergo nada de sem óculos. Não enxergo quem está falando. Qual é o problema? Qual é a resistência? Vamos lá tratar disso aí, porque a gente vai abordar isso daí com mais profundidade. Oi? Desculpa, não ouvi. Pera, lá no fundo, quem tinha falado da resistência? Ah, que eu não estou ouvindo. Ai, obrigado. Adoro, assim. Assim, pá, fala logo, né? Caramba. Não precisa fazer. Que mais, gente? Que mais? Que mais? Pode falar que eu não estou ouvindo quem é, não. Para inglês ver, a gente é tudo português, a gente é tudo brasileiro. A gente consegue enxergar em português, em chinês e mandarim, mas não é para inglês ver. Que mais? Mas só mais uma. Diferente aí do que vocês ouvem, qual a dificuldade que vocês têm. A maioria concorda aqui que está numa escala de 0 a 5, está na escala 3? Alguém está na escala 5?
Ainda bem, porque eu também não estou na escala 5 não, viu? E bom. Ou, se a gente for colocar todos os professores numa escala, tá, eu colocaria 3,5 no máximo, para dar uma levantada na bola da minha escola. Mentira, eu coloco no 3, de boa, no 3. Porque não consegue entender exatamente qual que é a proposta de aula, né? Do plano de aula. Porque o plano de aula, na verdade, é o começo de tudo. O guia de aprendizagem, gente, vocês vão ver que guia de aprendizagem, desculpa, tá, usar essa terminologia, mas 50% do guia de aprendizagem é Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Não estou mentindo, não estou falando nada de besteira. Por quê? Se você depois olhar no documento, aquilo que está no guia de aprendizagem, a não ser o cabeçalho, justificativa, e depois as estratégias que você vai adotar, o que está no corpo do plano do guia de aprendizagem? Currículo. Oi, desculpa. Mas o plano de aula, não. Plano de aula não é currículo sozinho, não. Se você não estudou nem o que você vai dar lá no seu currículo, né? Se você não conhece o seu currículo, você não consegue fazer um plano daquele currículo. Porque você não consegue ter base para onde eu vou caminhar. Olha o porquinho lá. E eu atiro para tudo que é lado, né? Metralhadora. E aí o professor faz um plano de aula, né? Daquele jeito, e depois não tem um resultado, e depois ele fala que o que acontece? Esses alunos que não querem fazer nada, esses alunos que não sabem de nada, eles não sabem, eu sei do que eu estou falando, porque eu ensino isso aqui desde quando, né? Então, se você começa a falar desde quando, então repensa. Thelma tá aí, né, Thelma? Deixa eu enxergar. Ah, tá aqui, agora enxerguei. A Thelma tá aqui. A Thelma, diretora, professora. Quantos anos, Thelma? Eu tenho afinidade porque eu conheço a Thelma já. Pois é. 28 anos. Você faz exatamente a mesma coisa que você fazia desde o começo? Desculpa. De um ano para o outro, você pega o seu plano de aula, gente, você fala assim, nossa, o que eu fiz aqui? Só que essa prática, essa reflexão, é uma reflexão diária. Ou pelo menos aí, lá, anual, vamos dizer assim. Não, vamos pensar um pouquinho, né? Não vai ver aquele conteúdo lá de novo só ano que vem. Pelo menos aí, anual, no mínimo. Diga-se de passagem. Bora lá. Então, as competências, habilidades da BNCC, do fundamental, do novo ensino médio, do currículo paulista, amém. Está tudo aqui. Tivemos mudanças desde 2019, e aí toda aquela mudança na base nacional comum, ensino fundamental, depois ensino médio, novo ensino médio, não vou falar sobre novo ensino médio, calma, coração. Mas todas essas mudanças, as 10 competências gerais que nós tanto falamos, pode passar, manda bala. Tudo que a gente conhece sobre habilidades, sobre competências, tudo isso já está estruturado, já está dado. Agora, o que eu preciso fazer com isso? Estudar. Meu professor, enquanto ele não percebe que a competência é o que ele atinge quando ele desenvolve as habilidades, ele vai ficar sempre batendo na tecla do particular. E aí ele vai fazer o particular muito bem feito. O particularizado, né? Ele trabalha a habilidade. O professor trabalha a habilidade. Só que ele não conversa com nada mais. A habilidade está ali, estanque. Ele dá um passo além daquilo ali, não enxerga nada. O aluno não consegue vislumbrar. Pega uma prova externa, pega o SAEB, pega o SARESP, pega o Enem. O que tem em uma questão do Enem, numa questão do SARESP, do SAEB? 2, 3 habilidades. Pega as macrohabilidades da Base Nacional Comum, gigantescas, enormes. Como que o professor dá conta disso? Se ele não consegue destrinchar aquilo no seu plano de aula e entender que aquele todo está naquela grande habilidade, você trabalha particular, mas você tem que trabalhar também junto com o todo, ou seja, não dá só para pormenorizar, o professor perde. Ele perde no processo, porque ele não consegue enxergar, por exemplo, a contextualização. Ele não consegue enxergar, por exemplo, que o professor,
ele tem que saber que o aluno trabalha com habilidades distintas em tempos diferentes e de formas diferentes. E por isso que essa mudança de currículo foi tão importante, para a gente perceber que é realmente diferente. O aluno que aprendia matemática antes não aprende do mesmo jeito. Ele aprende a mesma matemática, mas existem modos de aprender que são distintos, e eu tenho que valorizar isso. Aqui nós temos as 17 competências socioemocionais, pode passar, só para citar, e os recursos didáticos, aí agora a gente vai até beber uma aguinha, pode passar, Roger. Bom, recursos didáticos. Só temos tudo isso, Base Nacional Comum, currículo, centro de mídias, repositório, caderno do aluno, plataforma digital, aprender sempre, livro didático, currículo mais, CAED, aí tem o CAED lá, avaliação de processo, sequência digital, resultados, indicadores, SARESP, IDEB, e volta um pouquinho, calma aí. As ações e atividades externas, que são promovidas pela SEDUC, as atividades internas, com as parcerias que a escola, por isso que eu deixei em amarelo, que a escola pode destacar, diário de classe online, e mais. Pode passar agora. E aí nós temos a taxonomia de Bloom, eu fiz questão de colocar isso, porque, bom, está no plano de ação da diretoria de ensino, correto? Cadê os PCNPs de plantão? Taxonomia de Bloom, está dentro da MMR ainda da diretoria de ensino ou estou perdido? Ah, obrigado, viu, gente? Eu faço lição de casa. Taxonomia de Bloom. Por que é tão importante? Trabalhem isso com os professores. Essa metodologia, essa estrutura aqui, identifica muito rapidamente o nível de proficiência ou o aprofundamento sobre aquela habilidade. O professor está viajando na maionese. Você pega o plano de aula do professor, com 2 ou 3 analisadas ali na caneta, você consegue destacar onde ele está. De que forma, o que o aluno vai desenvolver com aquela proposta de plano de aula. Por isso que, antes de eu falar do documento em si, eu estou explicando as bases do documento, né? E essa taxonomia de Bloom, e eu estou estudando, já ouviu falar do Richard Felder? Quem conhece Richard Felder? Chris Nunes. Ele trabalha com modos de aprendizagem, né? E é muito legal, porque eu estou estudando um pouco sobre ele, sobre o Bolt também, e eles têm falado muito, eles já falam isso desde a década de 70, mas eles desenvolveram uma metodologia que aborda os modos de aprendizagem. Nada muito diferente de inteligências múltiplas, nada do que a gente já não tem estudado, mas é uma estratégia mais prática. E aí a gente vai direto para o nosso foco, que são esses documentos. A base dos documentos que eu acabei de falar. Guia de aprendizagem e plano de aula está aqui, ó. Plano de ação e programa de ação. Vocês ainda vão falar sobre plano de ação e programa, certo? Ou já falaram? Próximos encontros? Então não percam os próximos encontros. Poderia começar, na verdade, a formação do PEI com plano de ação e o programa de ação, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Mas tudo bem. O que acontece com o plano de ação e o programa de ação? Eles são a base de toda a estrutura. Porque a partir das ações que você planeja no começo do ano letivo, a partir daquilo que vem da Secretaria da Educação, com as agendas gerais, é que vocês vão começar a trabalhar as ações dos professores. E o programa de ação vai ser desenvolvido, e o guia de aprendizagem e o plano de aula. Ou seja, há uma ordem de concatenação de ideias, de processos, de desenvolvimento de atividades. Sem isso, vocês vão se perder. Mas na prática, como que é o guia de aprendizagem? Pode passar essa parte aí que... eu peguei aqui só um exemplo, não importa o que está escrito aqui, eu só estou te mostrando que isso veio da Base Nacional Comum. Professor que está trabalhando com a Base Nacional Comum, com as habilidades, com as macro habilidades lá no seu guia ou no seu plano. Isso daqui é uma habilidade
da Base Nacional Comum. Pode passar. Olha que diferença. Isso daqui é a mesma habilidade do currículo paulista. Qual a diferença? Aqui é mais coisa. Não. Pelo contrário. Aqui é a mesma coisa de forma mais detalhada. Se o professor consegue entender dessa forma, ó, beleza, joinha. Ele vai colocar lá no seu guia de aprendizagem, unidade temática, habilidades e objetos de conhecimento. É isso que precisa colocar lá. Mas a ordem, se ele vai usar isso ou a BNCC, vai ficar a critério de vocês. Há quem coloque BNCC, há quem coloque currículo. Nós estamos no estado de São Paulo, currículo acho que é o que importa. Mas enxergar isso, é bom vocês terem os dois modos de enxergar nos estudos de cada escola, porque o professor pode ter algum momento que ele pode trabalhar com mais facilidade interdisciplinarmente, a partir das macrohabilidades. Manda bala. E aqui eu tenho dois modelos de documento. Se não abrir aqui direto, eu acho que tem o arquivo, viu? Veja aí se vai abrir. Pode voltar. Tem a pasta do arquivo aí. É? Não tem. Tem? Aí abriu. O guia de aprendizagem. Nossa, está tão ruim. Esse é o guia de aprendizagem, tá? Esse é o modelo que nós temos na nossa escola. Se a sua escola tem um diferente, ou se tem uma outra forma, uma outra configuração, vai de cada escola, gente, tá? Modelo de guia de aprendizagem, tem um padrão? Tem um padrão a ser seguido, mas isso muda. Eu acho que o mais importante é a escola se adequar com a necessidade que ela tem. Por exemplo, volta um pouquinho para o cabeçalho, por favor, Roger. Aí. Nome da escola, professor, disciplina, série, turma, bimestre, justificativa. Então, aqui eu coloquei nos campos algumas descrições. Descrever o eixo central da proposta bimestral. Né? O que é mais relevante. Pode ir subindo agora. As unidades temáticas, aqui parou. Aqui é a mesma coisa que eu mostrei. Está lá no currículo. Unidade temática, habilidades e objetos de conhecimento. Alguém faz diferente do que está aqui, gente? Pode falar. Ou não fazem assim, ou fazem assado, ou nunca fizeram assim. Vocês já estão trabalhando com guia de aprendizagem? Já? Como que vocês trabalham? Desse jeito, Ritinha? Ok, beleza. Então, não muda, gente. A estrutura é essa. É simples. O que eu acho que é mais relevante no guia? Pode subir. Aí. As estratégias didáticas, atividades autodidáticas, atividades didático-cooperativas, complementares, valores trabalhados na disciplina e critérios de avaliação. E aí vem as referências. Aí uma pergunta que eu quero fazer. Qual é a finalidade do guia de aprendizagem? Vocês já sabem. Qual a finalidade? Oi? Para quem? Para o professor. Só para o aluno. E aí, uma pergunta que sempre ouvia falar durante os atividades do currículo. São 50, 60 por bimestre. Quem é de física aqui sabe, né? Quem é de matemática, física? Matéria de maluco, quem que é aqui? Tá. Então, brincadeira, Théo. Mas sabe que tem muitas habilidades. E essas habilidades, elas... quando você começa a descrever a habilidade, você para em cada vírgula. Porque ela só por si própria, ela já consta ali uma série de elementos que são importantes. O aluno não consegue entender sozinho. Se ele estiver com você, trabalhando junto com ele, compreendendo por que ele está aprendendo aquilo. Se o meu professor coloca lá no quadro dele lá a habilidade que ele está trabalhando e explica para o aluno, estou trabalhando isso com você porque você tem que aprender mesmo, viu, cabra? Não, e vai explicar para ele por que ele tem que aprender aquilo, ele associa aquela habilidade daquele jeito, com aquela nomenclatura, com aqueles nomes meio mirabolantes, com o que ele precisa aprender. Então isso é isso. E aí nós entramos naquelas palavras que são principais.
os verbos de ação que estão lá nas habilidades. Destaque os verbos de ação para o aluno entender. O que ele precisa entender do guia de aprendizagem. Então, se eu posso dizer para vocês assim, gente, uma forma básica de vocês aprenderem, ou implementar, ou aprofundar o guia dentro da escola, é trabalhando com os verbos de ação. Pega lá, canetinha, marca-texto, e vai destacando. Vai destacando tudo aquilo que for verbo de ação para o aluno fazer. Quem que faz isso? O professor ou o aluno? Que destaca essas habilidades? De preferência, o aluno. Por que não o professor? Porque o professor já sabe. O aluno pode juntar ele, a patotinha dele lá, ou cada dia um, ou vai todo mundo junto, no final da aula. Professor, como que a gente está aí na matéria? Vamos ver o que está acontecendo, quanto que falta para a gente terminar o bimestre? Ih, meu filho, ó, para terminar o bimestre, falta começar o bimestre. Nós estamos nessa pegada agora, né? Quem tá com esse processo de retomada, para começar o terceiro bimestre, tem que começar o segundo, praticamente. Estou falando besteira? Só na minha escola que está assim? Não. Gente, desculpa, se uma coisa que eu peco é pela sinceridade. Quem está conseguindo dar conta do bimestre, do primeiro, do segundo, do terceiro, nós terminamos agora, da forma como deveria? Ninguém. Nem contando com as habilidades essenciais. Então, o aluno tem que compreender o que ele precisa saber, onde nós estamos nessa parada. A partir disso, eu começo a construir a importância do que eu preciso para ir além. Esse é o papel do guia. O aluno compreender a importância do que ele está fazendo para ir além. Ok, plano de aula, vamos para o próximo. Então, no plano de aula, basicamente, você tem essa estrutura, né, com o cabeçalho básico, aqui a disciplina, a quantidade de aulas que você dará. Helder, o plano de aula é bimestral, ele é mensal, ele é quinzenal. Como que você consegue gerir a sua escola? De que forma que fica melhor? Quinzenal? Plano de aula quinzenal? Mensal? Bimestral? Bimestral eu acho perigoso. É perigoso. Tá? O ideal é que seja pelo menos, no mínimo quinzenal. Por quê, gente? Bimestral, você planejou uma coisa muito longo prazo, por uma escola que trabalha com o ritmo que o PEI trabalha, bimestre é muita coisa. O mês pode se tornar um pouco mais viável, desde que você saiba controlar e gerir esses documentos. Quinzenal, ele já tem um pouco mais de facilidade. Pensa num professor que tem 2 aulas, ele vai dar 4 aulas. 4 aulas, o professor faz um plano de aula legal. Dá para ele fazer o quê? O PDCA, dá para ele reverificar aquilo que faltou e manda a bala no próximo. Então, se eu faço um plano de aula muito longo, eu tenho que fazer uma revisão muito grande do processo. Então, o plano de aula ele tem que ser mais objetivo. Por quê? Nesse documento lindinho, maravilhoso, eu vou colocar de forma descritiva aquilo que eu quero fazer e como eu quero fazer. Porque se o professor coloca aqui habilidade, recurso didático, lousa, caderno do aluno e ponto final, desculpa, você tem que revisar o plano do seu professor. Tá? Só um pouquinho para entender aqui, ó, objetivo. Descrição do que pretende atingir. Onde que está o pote lá? O pote está em cima da geladeira, eu quero atingir aquele pote, tem que descrever aquele pote, como que eu vou fazer para chegar naquele pote? No meu plano de aula, eu tenho que descrever como eu pretendo atingir aquilo lá. Eu vou pegar uma escada, eu vou de elevador, vou amarrar um foguete no meio das costas, o que eu vou fazer? O tema a ser trabalhado que é objeto de conhecimento, mesmo que está lá no nosso guia. Habilidade. Beleza. Ctrl+C, Ctrl+V? Ok, concordo. Agora, aqui, e as estratégias, se o seu professor é daquele muito sucinto, você, diretor, coordenador, qualquer um vai ter dificuldades para entender o que ele vai fazer na sala. Aí você vai ter que, primeiro,
correr lá para poder ver o que está fazendo. Porque ele não vai te dar informação suficiente. Isso daqui, ó, isso daqui é o que eu falo que é o ideal, tá? O real nunca é o ideal. Mas isso daqui eu tenho, por isso que eu queria pegar um exemplo de uma professora, ela segue exatamente mais um pouco até do que está escrito aqui. Passo a passo do planejamento das aulas. Mas isso é plano de aula, Helder, isso é que ele vai dar na sala de aula. Meu, se seu plano de aula está bem feito, bem elaborado, o que mais falta para você fazer a sua aula? A sua aula já está praticamente preparada aqui, ó. Ele não vai ter mais outro trabalho para fazer outra coisa. O que ele vai ter que fazer para a aula? Separar o material, organizar o tempo que ele pode definir aqui. E o que ele vai fazer mais? Já está pronto. Então, essa ideia que o professor tem de eu faço plano de aula, depois eu tenho que preparar minha aula. Pô, se sua aula não está preparada aqui, meu amigo, o que você está esperando então? Você tem que já ter o documento aqui, ele já traz a informação necessária para você chegar no objetivo. Olha aqui, descrevendo, né, através de tópicos. Aqui é muito livre. Tópicos, datas, o que você quiser colocar, A, B, C, D, dias que você vai trabalhar, não importa. Como serão desenvolvidas as aulas? Organização da sala, dos alunos, tipos de atividades, por aí vai. É de extrema importância que o professor detalhe toda a sequência didática. Começo, meio e fim. O professor coloca lá, exercícios. Primeira aula, exercícios. Segunda aula, correção do exercício. Terceira aula, correção dos exercícios dos alunos que faltaram. Terceira aula, prova. Aonde que está o plano de aula dele? Me diga, acontece ou não acontece isso? Como acontece? Ou ele coloca assim, aula expositiva, vídeo, atividade, eu estou citando, tá? Atividade, correção, recuperação ou prova, recuperação. O plano de aula dele está pronto. Já ouviram algum plano assim na vida? Imagina, isso é só na Finlândia. São muito assim, né? Muito objetivos demais. Então, gente, o guia e o plano são documentos que... obrigado. Obrigado, viu, Roger? Então, aqui, ó, peguei de um exemplo de uma professora, ela colocou o guia dela. Esse aqui é o guia de uma professora, tá? Terceiro bimestre. Aqui eu tenho as unidades temáticas, tudo conforme Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Pode subir. Por que a professora fez em... Volta um pouquinho, ó, para. Por que ela fez em verde e vermelho? Alguém pode dizer? Rapidinho. Por que ela colocou em verde e vermelho? O que ela conseguiu fazer e o que ela não conseguiu fazer do guia de aprendizagem. Ela já destacou para o aluno dela o que ela vai dar conta de fazer. O professor tem que ser claro e objetivo. Não é para inglês ver, como a gente costuma falar. Não é. O professor tem que ser claro. Meus filhos, meus lindinhos, esse bimestre, ó, já foi. Eu vou poder dar isso para vocês. Isso. E professor, e o resto, pelo amor de Deus? Tem o sarrete. Calma. Eu não disse que não vou fazer. Só estou dizendo que nesse momento não vai rolar. E aí você fala assim, mas é defasagem, vou cobrar da diretoria porque tem lá um monte de coisa. Pode voltar para o plano, que agora o plano já... Vou cobrar da diretoria porque tem que dar todas as habilidades lá, tem tantas habilidades... Tá, tem. Cadê a Renatinha? Não está aqui, está lá embaixo. Né? Gente, se não der para você fazer, você vai relatar, você vai registrar e você vai dizer por que você não conseguiu fazer. Ponto. Alguém vai morrer por isso? Eu não vou. E nem vou deixar meu professor morrer. O que a gente tem que começar a parar é... Calma. O que dá para fazer? Nesses últimos 1 ano e 6 meses, o que nós conseguimos fazer de modo real na aprendizagem dos pontos?
certo? Então, por que eu tenho que enganar o meu aluno, dizendo com um monte de coisas lá que ele não viu? E por que eu tenho que continuar enganando isso? Eu tenho que ser honesto. O meu trabalho depende da minha honestidade, do que eu apresento para o aluno e ele reconhece. Pode falar, Thelma. Veja, essa questão, Thelma, eu sou honesto em falar, tá? Minha PCNP é a Renata, a minha supervisora é a Tânia, e eu dialogo muito com elas. Nos nossos alinhamentos, nas vezes que ela vai na escola, eu sempre deixo muito claro a situação real da escola. Com relação aos APs, desde o ano passado, desde aquela terceiro bimestre, lembra disso? Te lembra? Desde aquele momento que nós todos estávamos praticamente em online, eu falava, gente, isso é um tiro, né, no pé. Por quê? Porque nós sabíamos das bases de dados, sabíamos que os alunos procurariam lá no Braille e tudo mais, etc, etc e tal. Qual é a gerência, a gestão que você tem de domínio de gestão para que eles pudessem fazer uma prova isenta de qualquer tipo de outros meios que pudessem ajudá-lo? Nenhuma. Não teria. Se ele fizesse na sua escola, na sua frente, se você ficasse ali de olho nele, tudo bem. Poderia ter aí uma porcentagem, mas como você faz? Então, esses tipos de situações, eu estou nesse momento agora, nessa fala minha, suspendendo. É como eu falei, não vou falar de novo ensino médio. Não é que eu não queira falar de AP, é que eu acho que o buraco da AP é mais embaixo, tá? Eu penso como você, eu não consigo entender como que eu consigo usar um instrumento que é de verificação para analisar os indicadores de processo do meu aluno se eles não estão compatibilizados com aquilo que a minha escola está conseguindo resolver. Para mim, não diz muita coisa. Claro, quer ver uma coisa? Sobe aqui, Roger. Tá, aqui isso aqui é o plano de aula da professora, tá? Ela deu as habilidades, pararia, ó, devagar, aí, habilidades. Tem as habilidades lá, beleza? Aqui, ela está destacando as habilidades essenciais, certo? Porque já está diferente lá do plano de aula do guia de aprendizagem, que são todas as habilidades do bimestre. Aqui ela já está destacando. Sobe aí, sobe. E aí, quando ela vai para as estratégias, aula por aula, ela vai destacando o que ela está fazendo. E aí aqui vai ter algum momento que ela vai explicar aqui algumas coisas que acontecem. Pode subir. Só se não foi esse que ela me passou. Aqui. Ó, quer ver? Embora os alunos estejam apresentando dificuldades de registrar as aulas e atividades realizadas no caderno, como destacado no MMR, é importante que nesse momento o professor tenha total atenção dos alunos. Por esse motivo, deve orientá-los a participarem oralmente e não fazerem anotações, pois os conceitos descritos serão entregues em material impresso. Ela destacou aqui uma situação que está de acordo com a situação que ela está enfrentando na sala de aula. Isso aqui agora nesse terceiro bimestre. Por conta da defasagem que os alunos apresentaram. Veja, os alunos voltaram para a escola, não sei na escola de vocês, gente, os alunos voltaram para a escola sem saber abrir um caderno. Estou mentindo? Não. Não sabiam voltar a escrever. Tem que voltar a escrever para depois organizar um caderno, para depois saber fazer um registro, para depois entender a aula, para depois corrigir, fazer o registro da aula e depois resolver alguma coisa. Olha quantos passos que eu dei aqui. Isso é fato. E eu não vou bater na cabeça, por isso que eu estou dizendo, Thelma. Eu não bato a cabeça mais com minha equipe, tá? Com situações que não é da minha gestão. A minha gestão qual que é? De forma mais objetiva, melhorar a condição do professor compreender o que é possível, o que é fundamental, o que é necessário, e dentro disso fazer um plano que é real. O meu plano real é aquele que eu consigo fazer com que o meu aluno tenha atenção, foco, realize basicamente o essencial para finalizar esse ano letivo, e para quando chegar no ano que vem, eu possa realmente fazer um plano de retomada. O meu plano de retomada desse ano
é só dizer assim, os alunos voltaram para a escola. E junto com esse voltou para a escola, voltou com o acolhimento, voltou com motivação, voltou com habilidades essenciais, organização, tudo que é necessário para ele começar a voltar a estudar. Ano que vem a gente conversa. Esse é o meu trabalho, tá? Eu vou pedir depois para que ela deixou disponível, eu vou depois colocar junto com o material esse material, para vocês entenderem qual que é a lógica. A professora vai destacando aqui, vai subindo, Roger. E ela é de matemática, tá? Estranho isso. Tá muito estranho, né, isso daqui. Mas assim, por que ela faz esses destaques em vermelho, gente? Isso é que ela precisa para entender a dinâmica da aula dela. É o que ela tenta organizar e observar para a aula dela. Sem isso, ela não sabe para onde ela vai. Vocês entenderam agora? Helder, mas o professor precisa fazer isso no plano de aula? Bom, se ele tem um plano de aula para fazer isso, ele vai fazer aonde? Eu, falando de agenda, eu tenho a minha agenda, mas isso daqui... Tudo que acontece na escola, tudo. Estou no banheiro, vou lá com o meu caderninho, porque nessas horas eu penso bastante. Eu escrevo tudo que eu tenho lá de informações importantes, alinhamentos, às vezes, que acontecem rápidos, pensamentos, ideias, tudo está aqui. Depois eu jogo tudo lá na minha agenda. O professor, o que ele tem aqui é um instrumento que ele pode se tornar dinâmico, mas depende dele. Eu não vou ensinar o meu professor a fazer plano de aula, eu vou falar para ele assim, ou você faz do jeito mais fácil, e você depois não vai ter tanto trabalho para ficar pensando como eu vou fazer, ou eu fico batendo a cabeça na parede. Pode subir. E aqui pro final, como ela é muito louca mesmo, aí já passou do nível, estou acabando, tá? Pode subir. Ela vai colocar aqui no final, aí, parou, os anexos. Eu preciso de fazer um plano de aula depois disso, a aula em si, está tudo aqui. Qualquer um pega isso daqui e faz, qualquer um não, eu que sou baixo do básico em matemática não faço, mas qualquer um que tenha um pouco de conhecimento faz. Isso é ela. Tem um professor que é aquilo que eu falei? Tem, mas depende muito, tá bom? Gente, o que eu queria mostrar para vocês sobre os documentos é que os documentos eles têm que ter vivacidade. Vocês têm que olhar para o documento de forma dinâmica. Se você não orientar o seu professor a entender o documento de forma dinâmica, ele nunca vai enxergar isso. Ele só vai enxergar como burocracia, como chatice e como mais coisa para preencher. A gente tem que romper com essas questões, porque se não rompermos com isso, vocês terão uma escola bem, com um monte de atividade de uma decisão. Somos responsáveis pela forma como iremos assumir a vida, as situações, os desafios. Nosso ato de viver é um ato de agir, pensar, rever, transformar a si mesmo. Nesse sentido, o medo, a insegurança, a ansiedade, além de nos paralisar e aprisionarmos em pensamentos insolúveis, dificultam nossas ações pessoais e profissionais. O primeiro passo para a mudança é dar um pequeno e firme passo, determinado e confiante de que não seremos mais como fomos antes, mas poderemos ser tudo aquilo que ainda nem sequer imaginávamos. Façamos das mudanças momento oportuno de acreditar que podemos ser um novo ser a cada dia. Tá? Obrigado, gente. Queria agradecer o professor Helder, tá? Pessoal, aqui nos cantos tem um QR Code. Esse QR Code é a avaliação da apresentação de hoje, tá bom? Se por acaso parece que a internet não está funcionando, o WhatsApp, nós vamos mandar então para vocês a avaliação, tá bom? Eu vou chamar a supervisora Esther agora, que ela vai fazer o fechamento. Bom, todos nós que trabalhamos com o PEI já há algum tempo, temos um carinho
absolutamente especial pelo programa. Os resultados vêm, demoram tempo de maturidade, sim, de 1 ano e meio a 2 anos para começar a funcionar, ou rodar, como a gente diz, o programa. Mas vocês puderam perceber pela fala da Rose e do Helder o quanto esse programa é bem pensado, articulado. E o que nós queremos com essa formação, o que o núcleo propôs com essa formação, é que vocês tivessem exatamente o contato com a prática. Não adianta a gente ficar falando na teoria como funciona, eles veem como isso funciona lá no chão da escola. Isso que nós queremos que vocês tenham como apoio. E que vocês entendam que todas as escolas passaram por um processo de adaptação que não é fácil, mas que traz resultados, tá? Eu só queria fazer uma perguntinha antes de encerrar. Tem alguma escola de 9 horas aqui, que vai ser de 9 horas para o ano que vem? A gente não pode, que já estão dentro do programa, né, que já estão definidas, não pode esquecer que tem até dia 7/10 para indicar a unidade curricular número 7, tá bom? É específica para PEI de 9 horas. As PEIs de 7 não tem isso, tá bom? Então, só para lembrar que precisa indicar lá na sede a unidade curricular número 7. Rose, Helder, muitíssimo obrigada. As palestras foram excelentes, nós gostamos muito. Fiquei ali o tempo inteiro vendo o quanto que esse programa traz de formação diferenciada para todos que estão lá dentro. Então, obrigada, gente. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Muito obrigada a todos. Parabéns, Helder. Parabéns, Rose.